Quero informar que ontem foi publicada uma lei, a Lei 12.405, de 16 de maio, Diário Oficial no dia 17 de maio, alterando o artigo 879 da CLT, inserindo o parágrafo 6º, que trata do seguinte: tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Eu, particularmente, acho que era desnecessária a redação desse dispositivo, né? E eu fico me perguntando, tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá, né, uma faculdade, nomear. E se não forem cálculos complexos, ele não poderá? Eles redigem para facilitar e acabam complicando, né? É por isso que toda a reforma do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao processo de trabalho, eu perco um fio de cabelo. Vocês estão rindo? São 25 anos de advocacia, foram todos embora, né? Enfim, gostaria também de registrar o seguinte, vou fazer um histórico. Ontem o professor Kleber falou sobre a inclusão do 13º salário como meses para a apropriação do valor do imposto de renda em rendimentos acumulados, e eu despertei uma dúvida, e na verdade a instrução normativa, como ele informou para vocês, é expressa nesse sentido. Então eu vou fazer um histórico. Essa possibilidade de fazer a retenção do imposto de renda sobre valores acumulados, dividindo-se pelo número de meses que contemplam esses acumulados, decorreu da medida provisória número 497. Ontem não lembravam, né? Decorreu da medida provisória número 497. Essa medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 28 de julho de 2010 e foi convertida em lei. Foi convertida na Lei número 12.350, também de 2010, cuja publicação foi no Diário Oficial da União do dia 21 de dezembro de 2010. Essa, portanto, é a disposição legal a respeito. Sobreveio aos diplomas mencionados a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1127. Instrução Normativa número 1127, que vocês pegam no site da Receita Federal. Essa IN foi publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de fevereiro de 2011. Mas agora, recentemente, ela foi alterada. Essa IN foi alterada. Ela foi alterada pela IN, pela Instrução Normativa, também da Receita Federal, número 1145. Número 1145. E foi publicada essa última instrução no Diário Oficial da União, do dia 6 de abril de 2011. É bem recente. 6 de abril de 2011, na página 17. E manteve-se a redação original quanto ao 13º salário. Eu vou ler, é rápido. Artigo 3º. O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos mediante a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. Parágrafo 1º. O 13º salário, quando houver, representará, em relação ao disposto no caput, a um mês. Está claro, né? Sem sombra de dúvida, o professor Kleber estava coberto de razão. Eu vou me permitir ler mais 2 artigos que me parecem interessantes para a gente elucidar, já que é um tema bem recente. Artigo 4º. Do montante a que se refere o artigo anterior, poderão ser excluídas despesas relativas aos rendimentos tributáveis com ação judicial necessária ao seu recebimento. Olha só que interessante. Então,
podem ser excluídas as despesas na condução desse processo. E aí eu quero frisar, inclusive de advogados. Inclusive de advogados. Se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Artigo 5º, deixo para vocês interpretarem. Artigo 5º. A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, observado no artigo 2º, que é o recebimento em atraso. 1. Importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia, como é mensalmente. E 2. Contribuições para a Previdência Social, como fez o professor Kleber ontem. A IN não esclarece se essas contribuições previdenciárias também serão abatidas em relação a todos os meses ou somente do mês de pagamento do imposto de renda. Eu confio no feeling do professor Kleber, eu acho que deve manter esse entendimento, tá bom? Ainda, falando sobre esses atrasados, vale lembrar que há decisões que consideram que atrasados anteriores a outubro de 96 não devem sofrer incidência de juros e multa. Há decisões do STJ nesse sentido, porque só a partir de outubro de 96, por força de uma legislação superveniente, é que se consagrou esse desconto. Gostaria também de frisar, a doutora Mariana não está aqui hoje, né? Gostaria de frisar o seguinte, depois eu passo para ela também. Como ontem nós discutimos se a verba seria habitual no seu primeiro pagamento, no seu segundo pagamento ou no seu terceiro pagamento, há um recurso especial que trata desse tema. Há, portanto, um acórdão do STJ se referindo ao seguinte: abono único não integra o salário. É o recurso especial número 434.471-MG, né, cuja origem é de Minas Gerais. Processo 2002 005 4397-6, publicado no Diário da Justiça da União, no dia 14 de fevereiro de 2005. Eu vou ler aqui um parágrafo da ementa que já ilustra bem. No mérito afirma os violados os artigos, a existência dos artigos 457, parágrafo 1º, e 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 e o artigo 1º da Lei 9.528 de 97, buscando afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono único, porque não habitual e não integrante da remuneração de seus empregados. Então ficou definido que o abono pago pelo empregador em parcela única não deve sofrer essa incidência, porque não integra a base de cálculo do salário de contribuição. Ficou claro? Podemos nos nortear por essa decisão para estender também a outras verbas trabalhistas, não é? Que, porventura, não venham a contemplar natureza salarial por força da sua não habitualidade. Tá certo? Vamos lá, pessoal. O dia é longo, não é? Eu quero, mais uma vez, disponibilizar para vocês o meu site, o www.adilsonsanches.adb.br, no que for necessário para esclarecimento das questões pertinentes ao nosso curso, tá bom? Inclusive aquelas do professor Kleber, se remanescer alguma dúvida, eu encaminho para ele responder também. Eu vou disponibilizar para vocês essa possibilidade até sexta-feira, até amanhã, né? Até amanhã vocês têm aí para encaminharem as dúvidas remanescentes, alguma discussão sobre a matéria. Quero lembrar também para vocês que no segundo semestre estaremos a doutora Mariana aí. Bom dia! Acabei de mencionar seu nome, Mariana, porque trouxe aqui uma decisão do STJ, depois eu deixo com você sobre aquela questão da habitualidade. Gostaria também de lembrá-los que no segundo semestre nós estaremos lançando a segunda edição do Tratado das Verbas Trabalhistas, que é até, vou dizer para vocês, um apanhado do nosso curso aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre jornada de trabalho, outras verbas trabalhistas,
e vou passar um exercício para vocês se auto avaliarem. Vamos fazer isso, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Jornada de trabalho. Eloy, eu não estou com os slides aqui no meu monitor. Ah, ótimo. Jornada de trabalho. Mas no meu monitor não tem. É possível? Isso, facilita para mim. Ótimo, obrigado. Jornada de trabalho, vamos lá. Bom, por força do texto constitucional, a jornada de trabalho não poderá ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Assim, o empregado pode trabalhar 8 horas no dia. Não cogito de horas extras, desde que, na semana, o total das horas trabalhadas não ultrapasse 44 horas. Como eu chego a uma jornada diária, sem que se cogite de horas extras? Nós fizemos no primeiro dia, mas eu vou reprisar. O mês tem 220 horas, eu divido por 30 dias, encontro 7,33. 33, para o não matemático, parece que representa minutos. Não é isso, 33 é fração de hora. Assim, eu tenho 7 vezes 30, que é o número inteiro, 210 horas. Parto de uma jornada mensal de 220, diminuo 210 que eu apurei, me restam 10 horas. Cada hora tem 60 minutos, vou encontrar 600 minutos. Divido por 30, são 20 minutos. A minha jornada diária, normal, regular, em que não se constituem horas extras, será de 7 horas e 20 minutos. Contudo, a Constituição me permite chegar até 8 horas, sem que se cogite de horas extras. Desde que, aí eu preciso somar a semana inteira, desde que na soma da semana eu não tenha mais do que 44 horas. De modo que, se ultrapassei no dia mais de 8 horas, já falo em horas extras. Se embora eu não tenha ultrapassado no dia, mas ultrapassei na semana mais de 44 horas, tenho horas extras. Ficou claro? Vamos manter aquele procedimento. Se vocês quiserem, interrompam, façam perguntas, tá bom? É bom porque eu tenho um retorno de vocês e os amigos do telepresencial às vezes ficam aflitos lá, só podem encaminhar e-mails. Então as perguntas de vocês também serão proveitosas para o pessoal do telepresencial. Todo mundo entendeu isso, né? Tá, então vocês... Parece que o curso vai ter avaliação hoje. Não é, Eloy? Vai ter avaliação hoje? Ele está dizendo que sim. E quem errar as perguntas que eu fizer tem que acertar todas. Vai ter que pagar o dobro, é isso? Bom, aí vocês se entendem com eles. Essa parte eu não trato, eu trato da parte acadêmica. Vamos lá, primeira pergunta que eu faço para vocês. Se a jornada ajustada for inferior a 220 horas, como deve ser calculado o salário hora? Se por alguma circunstância eu ajustei com o empregado uma jornada inferior, ou se por força de dispositivo legal, né, encontramos os bancários com jornada inferior, os advogados com jornada inferior e assim por diante. Se por força de dispositivo legal a jornada for inferior a essa que nós acabamos de ver, inferior a 220, como eu procedo? Bom, não há nenhuma dúvida jurídica ou matemática. Eu vou considerar a jornada praticada, em homenagem a um princípio, inclusive, né, da primazia da realidade. Ou seja, ainda que meu contrato estabeleça uma jornada diferente, eu vou considerar a jornada praticada. Contudo, vale lembrar que pode ser que as partes tenham ajustado uma compensação da jornada, né? Ela é reduzida por força de uma compensação. De modo que não tratamos desse caso da compensação, tratamos do caso de uma jornada efetivamente reduzida. Se isso ocorrer, já consagrado na jurisprudência, vamos encontrar o seguinte entendimento. A Constituição estabelece carga horária semanal de 44 horas, para a qual deve ser utilizado o divisor 220, a fim de se obter o salário hora, conforme o artigo 64, lembram-se? Nós conversamos sobre ele. Sendo a jornada de trabalho semanal de 40 horas, deve ser aplicado o divisor 200, como corolário lógico da redução da jornada. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho encontrado esses pedidos
elaborados pelos meus queridos adversos, né? Encontro nas empresas essa situação dos meus clientes e não vejo. Procurem saber se de fato isso ocorre, porque a diferença vai ser substancial no cálculo. Menor a jornada, maior o salário hora. Maior o salário hora, maior a hora extra. Maior a hora extra, maior o crédito do seu cliente. Maior o crédito do seu cliente, maior o que ele deve pagar de honorários. Né? Essa é uma decisão da SBDI 1. SBDI 1, vocês sabem, seria o equivalente ao pleno. Não é efetivamente isso, mas seria o equivalente ao pleno, como se fosse a última possibilidade de revisão da matéria perante o TST. Nesses embargos em recurso de revista, essa decisão foi publicada no Diário da Justiça da União, no dia 9 de março de 2007, na página 1338. É, portanto, recente. Mas tem uma mais recente ainda. Vamos lá, vamos ver. Essa daqui. O divisor utilizado para o cálculo do valor do salário hora é obtido com base na jornada efetivamente elaborada. Assim, quando a empresa estabelece jornada contratual, aqui é a previsão de ajuste entre as partes, de 35 horas semanais, deve ser aplicado o divisor 175, porquanto se trata de vantagem livremente outorgada pelo empregador. Também do TST, SBDI 1, aqui já alcançou o Diário da Justiça Eletrônico, de 5 de agosto de 2010, mais do que atualizado, né? Uma decisão bem recente. Uma decisão bem recente. Pessoal, pois não. Mas está no seu site? Não, eu não vou disponibilizar tudo. Se houver necessidade, para vocês não ficarem aflitos de copiar, essas decisões eu disponibilizo no site. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Eu ia dizer para vocês o seguinte. Diário da Justiça, dia 5/8. Quero dizer para vocês o seguinte. Essa ementa, ela não enfrenta a questão seguinte. O sábado é não trabalhado. Mas o TST já se manifestou, inclusive é matéria simulada, que o sábado é dia útil. Se o sábado é dia útil, ele deve compor a minha jornada, embora não trabalhado. Essa ementa não enfrenta essa discussão, só quero alertar isso para vocês, tá bom? Pode ser que amanhã o TST venha considerar o seguinte, não, a jornada não era só de 35, eu tenho que considerar também o sábado. Ou talvez aqui já tenha considerado e a gente não saiba porque precisaria consultar os autos, né? A ementa não nos dá essa possibilidade. Vocês entenderam isso que eu coloquei? Ótimo. Então vamos lá, podemos continuar? De modo que, se houver um banco de horas não existe, né? Vocês sabem disso. É a compensação da jornada de trabalho, o bom e velho artigo 59 da CLT. Apenas ela foi estendida, essa compensação, para 1 ano, e aí o administrador chamou isso de banco de horas, como ele chama funcionário, como ele chama mandar embora, né? como ele chama, inclusive, que o fulano está no seguro, ou seja, se acidentou no trabalho. Né? São vícios de linguagem. Mas vamos adotar a linguagem corrente. Por força da Lei 9.601 de 98, se permitiu a compensação da jornada, criando-se assim um banco de horas. As 2 horas de prorrogação máxima diárias devem ser consideradas juntamente com a realização de horas extras, não pode ultrapassar. De modo que eu posso reduzir a jornada numa semana e aumentar a jornada na outra semana, desde que esse aumento não ultrapasse 2 horas. Se a jornada é 7h20, quanto eu posso fazer? Até 10? Não, até 9h20, sempre 2 horas. A jornada é de 8, quanto eu posso fazer? Até 10, sempre 2 horas. Né? E não há que se cogitar de horas extras. Para isso, há necessidade de formalização, de um acordo individual de compensação. Necessariamente. Sendo que não há necessidade de homologação no sindicato ou no Ministério do Trabalho, agora a Superintendência Regional do Trabalho, exceto se for o menor. Né? Exceto se for menor. E esse acordo individual, ele deve determinar, ele deve espelhar, ele deve registrar qual é a jornada praticada. Ou qual o critério que se adotou para esse banco de horas, sob pena de não ter valor jurídico. Saiu uma decisão, eu não trouxe para vocês, eu acho que semana passada ou retrasada, no mês de maio, saiu uma decisão nesse sentido, o acordo individual que não contemple os requisitos legais, ele não tem valor, ou seja, transforma aquelas horas automaticamente em horas extras. Tá bom? Fiquem atentos em relação
a isso. Vamos lá. Continuando. A súmula 85, compensação da jornada, acordo individual, validade. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário, que eu acabei de falar para vocês. De modo que eu posso representar a minha jornada nos seguintes termos. Vejam só. Tem uma jornada normal, 7 horas e 20 todos os dias. Se eu somar, eu vou encontrar 44 horas na semana. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Agora os minutos. 20, 40, 60, 80, 100, 120 minutos. Divido esses minutos, tenho 2 horas. Divido esses minutos por 6, encontro mais 2 horas. Total, 44 horas de trabalho. Não há que se falar em horas extras. Perfeito? Vamos ver uma segunda situação. Jornada normal de 8 horas. 8, 16, 24, 32, 40. Se sábado eu trabalhar mais 8, eu extrapolo a jornada. Passo a fazer 48, que era o número mágico. Eu costumo dizer, até a Constituição de 88, nós tínhamos um número mágico, né? 8 horas dia, 48 semana e 240 mês. Com a Constituição isso ficou prejudicado, porque ela fez uma redução da jornada mensal, mas não se referiu exatamente como distribuir essa jornada aos dias e semanas. E aí essa questão, ou 7h20 ou 8 horas, o fato é que não pode ultrapassar 8 horas num dia, nem 44 na semana. Nesse caso, para não ultrapassar, houve necessidade de redução num dos dias, que foi, no nosso exemplo, o sábado, totalizando 44 horas. Pode ser na segunda? Pode. Quem determina isso? O empregador. Artigo 2º da CLT. Poder diretivo é do empregador. Vamos ver uma simulação com compensações. Jornada mediante compensação. 9h20, 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 7h20, 7h20, totalizou 52 horas. Alguém vai dizer, poxa, tem hora extra aí, ele ultrapassou 8 horas. Não necessariamente. Se houver a compensação, não vamos cogitar de horas extras. Vamos ver? Semana posterior, 5h20, 5h20, 7h20, 7h20, 5h20, 5h20, 36 horas. Será que eu fiz horas extras se houver compensação, ou se preferirem chamar banco de horas? Uns dirá, dúvida. Uma semana, 52. Na outra, 36. Olha como não tem segredo, pessoal. Aquela simples maquininha de calcular, vocês conseguem fazer. 52 numa semana, 36 na outra, são 88. São 2 semanas, divido por 2. Acho uma jornada de 44 horas. Não há que se falar em hora extra. Simples, né? Fácil. Difícil é considerar isso aqui num ano, porque a lei permite que eu faça essa compensação anual, né? O famoso banco de horas. Aí é complicado chegar a essa possibilidade. Para os advogados que atuam pelos trabalhadores, a primeira coisa a ser verificada é se em algum momento ultrapassou 8 horas num dia de trabalho. Ultrapassou não é banco de horas. Não dá, não pode. Na verdade, 2 horas por dia, né? Mas vou dizer 8 horas. Sendo essas 2 horas que eu posso prorrogar a fim de compensar, ela também deve estar considerada, também nelas devem estar consideradas eventuais horas extras, eventuais compensações do Jogo do Brasil na Copa do Mundo, eventuais compensações de dias ponte e assim por diante. No máximo 2 horas. Né? E esse controle necessita ser escrito. Agora com ponto eletrônico, talvez fique até mais fácil de controlar. Ou talvez não, né? Porque o que eu tenho visto, o cara põe o dedão lá no ponto eletrônico, tira o papelzinho, amassa, joga no lixo e vai trabalhar. Né? Também não me agrada esse sistema, não acho que vai aprimorar, vai talvez trazer mais confusão. Enfim, pessoal, essa é a ideia, não pode ultrapassar 44 horas. Posso fazer, inclusive, uma escala de revezamento do descanso semanal remunerado. Não prejudica em nada, né? Olha só, eu descansei na segunda, depois na terça, depois na quarta e assim por diante. A minha jornada sempre será de 44 horas, não há nenhum prejuízo. Posso dar por estudado esse tema? Então vamos tratar agora do intervalo, apuração do intervalo. Partimos do texto de lei. Intervalo intraturno, quero dizer.
o intervalo intraturno. Partimos do texto de lei, ou seja, quando o intervalo não for concedido, o empregador ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Vocês vão encontrar exatamente essa redação no texto da CLT, né? No texto, no artigo 71, exatamente, parágrafo 4º da CLT, tá bom? Esse é o texto de lei. Aí surgiram algumas dúvidas. Será que isso corresponde à hora extra? Eu, particularmente, diria com muita propriedade que não. Uma, porque a lei não fala em nenhum momento em hora extra. Duas, porque fisicamente não houve elastecimento da jornada. Né? Ele não trabalhou mais de 8 horas, conforme uma súmula antiga que tratava disso. E três, porque, na verdade, eu trato de intervalo suprimido e não de trabalho elaborado, efetuado. Se é intervalo suprimido, esse valor aqui, ele tem natureza cominatória, é uma sanção, é uma penalidade. Não posso considerar que esse valor seja para pagar serviço, porque não houve serviço. Embora alguém possa dizer, mas nas férias também não há, e ele recebe uma remuneração, o 13º, assim por diante. Mas aqui, a intenção do legislador, a mens legis, foi exatamente de inibir o empregador de suprimir o intervalo, aplicando-lhe uma multa. Se é multa, não gera reflexos. Se é multa, não gera encargos sociais. Ficou claro? Tá bom. Vamos ver o que o TST imagina a respeito. Nesse caso da supressão do intervalo, você comentou que não seria hora extra porque não há trabalho elaborado. Mas quer dizer que o reclamante possa reduzir justamente porque ele ficou trabalhando? Se o reclamante, a pergunta dela é muito interessante, se o reclamante deixou de gozar o intervalo e trabalhou mais de 8 horas, tem horas extras, porque ele trabalhou mais de 8 horas. Mas se ele deixou de ter o intervalo e trabalhou as mesmas 8 horas, não se fala em hora extra. Não houve serviço. Tá bom? Esse é o meu pensamento. Mas o que o TST entende a respeito? Súmula 307. Após a edição da Lei 8.923, a não concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação implica o pagamento total do período correspondente com acréscimo de, no mínimo, 50% do valor da remuneração. Vou continuar. Aqui, duas questões que se propõem. A primeira delas, o TST consagrou o entendimento de que, se o intervalo é de 60 minutos e eu só usufruí 40, eu tenho direito a 60 minutos de hora extra, como se hora extra fosse. Lamentavelmente, não sei de onde tirou esse entendimento. Ou seja, essa é uma lógica jurídica que contraria a mais comezinha lógica matemática. Se eu tenho 60 e usufruí de 40, só tenho a ver 20, né? Uma simples subtração. Mas o TST, até com a finalidade, só um minutinho, até com a finalidade de inibir com rigor o empregador, ele determina que se pague a hora cheia. Não usufruiu integralmente? Se paga a hora cheia. Pois não, doutora? Você defende que o intervalo não concedido teria natureza combinatória, né? É diferente de pagamento de hora extra, então seria porque isso não ia integrar o cálculo de nenhuma verba? Isso não gera reflexos e nem encargos. Né? Mas, doutora, bobagem, o TST já disse que tem natureza salarial. E certamente esse assunto não chega ao Supremo, não tem repercussão geral para o Supremo reconhecer. Acho improvável que o Supremo venha se manifestar sobre isso. Por ora, até que se revise essa súmula, porque a última vez revisaram mais de 400. Nessa semana eles estão revisando outras. A gente dorme sabendo que é uma coisa e acorda conhecendo outra coisa, né? Uma insegurança jurídica imensa. Aliás, edição de súmulas é uma distorção completa do direito. É atribuir ao judiciário legislar, o que não se admite. Mas, enfim, é outra discussão. Fica para outro seminário, tá bom? Vamos ver essa decisão do TST-SBDI 1. Conforme disposto no artigo 71, parágrafo 4º,
A natureza da contraprestação pela sonegação do intervalo é salarial, equiparando-se às horas extras propriamente ditas, ensejando, portanto, o pagamento de reflexos. Portanto, meus colegas advogados de trabalhadores, não basta pedir a hora de intervalo suprimido com o adicional. Deve-se, na esteira das decisões reiteradas do TST, pedir essa hora com os reflexos. Eu particularmente entendo que há necessidade de pedido específico de reflexos. Artigo 852-B da CLT. O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Eu, particularmente, penso que esse pedido não está subentendido no pedido principal de horas extras. Tá bom? Da minha parte, fica registrado esse entendimento. Essa decisão é relativamente recente. 3 anos é recente, né? Não são nem 3 anos. São mais de 3 anos, na verdade. 6 de setembro de 2007. Mas é recente, uma decisão recente. Pode nortear, vocês vão encontrar farta jurisprudência sobre isso, mais atualizada. Tá bom? E como eu apuro essa hora equivalente à hora extra? Igual eu apuro qualquer hora extra. Não é? Como nós já vimos. Vamos lá? 3.000 supostamente é o salário, dividido pela jornada praticada, 220. Se for bancário, 180. Se for uma jornada diferenciada, pela jornada diferenciada. Acho o salário hora, 13,63. Multiplico por 1,5, ou seja, quando eu uso o índice 1, já estou multiplicando pelo principal, que é o salário hora. Acrescento 5, representa os 50% do adicional de horas extras. Multiplico por 1,5, acho o salário hora extra, 20,45. Ele terá direito a essa hora suprimida do intervalo, ao recebimento de R$ 20,45 no nosso exemplo, multiplicado por tantas horas em que o intervalo foi suprimido. Estão acompanhando? Tudo bem? Posso continuar? Vamos lá. E os reflexos? Como eu calculo esses reflexos? Calculo da seguinte forma. Vamos lá. Aí eu vou me socorrer da súmula 291 do TST, que trata da supressão das horas extras. Já enfrentamos essa questão da habitualidade, né? Durante pelo menos 1 ano. Assegura ao empregado um direito à indenização de 1 mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses. Como eu calculo essa indenização? Deixa eu registrar. A súmula 291 refere-se propriamente a horas extras, mas não poderia se referir também, ou ser aplicado esse entendimento para prêmios, abonos mensais, ou seja, parcelas recebidas com habitualidade, que também sofreram supressão por parte do empregador de forma unilateral? Eu não tenho dúvida, claro que sim. Embora eu particularmente considere que aplicar súmula analogicamente seja uma distorção no campo da hermenêutica, né? Eu não admito que se aplique súmula por analogia. A súmula não tem esse condão, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu posso aplicar esse entendimento manifestado nessa súmula para outras verbas suprimidas quando forem pagas com habitualidade. Posso considerar que sim. Alguém vai perguntar, inclusive o adicional noturno? Que pergunta, hein? Como ninguém perguntou, eu fui mais rápido, eu não vou responder, tá bom? Por que essa dúvida? Porque o TST já também manifestou em súmula, né? Eu acho que é 365, que a mudança do horário noturno para o horário diurno implica na supressão do adicional noturno, ainda que pago com habitualidade. Sim, ótimo, posso suprimir, mas sem pagamento da indenização? Essa é a questão. Que eu não vejo espelhada na jurisprudência atual. Significa que nós, advogados, não temos atentado para isso, tá bom? Vamos lá. Tenho que fazer primeiramente, para calcular essa indenização, uma média de horas extras, como o professor Kleber fez com vocês naquela liquidação de sentença, né? Média física, pessoal, sempre a média física, ou seja, média de horas prestadas, nunca média de valores recebidos, sempre média física.
Como nesse exemplo, junho 10, maio 15, fevereiro tal, chegou lá no final. 120 horas extras prestadas. Qual o meu próximo passo? Tenho a quantidade de horas nos últimos 12 meses. Próximo passo. 120 dividido por 12. Achei a média aritmética simples, o total das horas prestadas dividido pelo número de meses correspondentes. 10. 10 horas extras, em média, fez esse trabalhador. Como eu calculo uma integração para todos os fins? Uma integração, não é? Eu calculo da seguinte forma, que também servirá o cálculo da indenização. 3.000 é o suposto salário, divido por 220 e acho o salário hora, 13,63. Multiplico por 1,5, acho o salário hora extra, 20,45. Quantas horas em média ele fez? 10. Multiplico por 10. Acho em valor a média de horas extras que ele tem direito, 204,50. 204,50 mais os 3.000, que é o salário, eu apuro no final o valor de 3.204,50. Depois nós vamos calcular a indenização. Aqui só quis mostrar como é o critério da integração. Tá bom? Por que eu usei uma média duodecimal? Porque a lei, por vezes, vai exigir assim. Como vai exigir? Vamos lá. Aviso prévio indenizado, os últimos 12 meses. 13º, o ano civil, já que o exercício do 13º é o ano civil. Férias, período de aquisição do direito. Indenização adicional de um salário, aquela do trabalhador demitido nos 30 dias que antecede a data base. Os 12 últimos meses. Vou repetir, aviso prévio indenizado, 12 últimos meses. 13º, ano civil. Férias, período aquisitivo, indenização adicional, 12 últimos meses. Ah, ele entrou na empresa só no mês de julho. Qual vai ser a média de integração das horas extras para o 13º? A média será a divisão por 6. Não é? Somo de julho a dezembro, quantas horas extras ele fez? Ah, dezembro não dá porque eu pago dia 20. Sim, você ajusta em janeiro. Somo de julho a dezembro, quantas horas ele fez, e divido por 6. Essa é a média. Lembram-se ontem que nós conversamos com o professor Kleber? Pode fazer média do que não existiu? Não, não pode. Mas se ele teve sujeito a fazer, eu admito. Agora, nesse caso, ele não teve como fazer horas extras antes de julho. Ele entrou na empresa em julho. Assim, a média tem que corresponder aos efetivos meses trabalhados. Divido por 6, nunca por 12. Tá bom? Integra o salário. Aí eu vou pagar o 13º proporcionalmente, não é isso? Aí sim, eu divido por 12 e multiplico por 6. Ficou claro? Vamos lá. O que mais? Na indenização por rescisão antecipada, artigo 479 da CLT, o período contratual até 12 meses, já que vale lembrar que o contrato por prazo determinado pode alcançar 2 anos, não é isso? Se for superior a 1 ano, sempre a média será duodecimal. Não pode ser mais do que isso. Se o contrato for de 6 meses, a média será semestral. A indenização por tempo de serviço, os 12 últimos meses. Que indenização é essa? É aquela antiga, antes do Fundo de Garantia, antes da Lei 5.107 de 66, né? A indenização decenal. A multa por mora, não paguei nos 10 dias, não paguei no primeiro dia útil, como eu faço? Faz uma média, tem que pagar com integração de horas extras? Tenho. Como eu faço? Faço a média das horas extras dos 12 últimos meses. Que mais? Também vamos encontrar o descanso semanal remunerado. Aí é uma fórmula consagrada na jurisprudência, porque a Lei 605 de 49, que trata do descanso, determina que a média seja 1/6, que é a lógica matemática. A semana tem 7 dias, um desses dias é de descanso, a integração das horas extras deve corresponder a 1/6, mas a jurisprudência consagrou essa fórmula. Total das horas extras no mês, esse total dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos descansos semanais remunerados. Descanso semanal compreende tanto o domingo quanto os feriados. Essa é a fórmula consagrada. Bobagem é fazer 1/6 porque essa fórmula é consagrada. Contudo, lá na inicial nós vamos ver qual é a melhor forma de calcular.
E o salário maternidade? Considerando que o salário maternidade é de 120 dias, e que isso não cabe num mês, né, já que o mês só tem 30 dias, e que o empregador vai pagar, se reembolsar lá da Previdência Social, eu devo calcular dia a dia. Portanto, a fórmula é essa: 12 últimos meses dividido por 30. Aí eu acho um dia dessa hora extra relativa ao salário maternidade, que vai integrar o salário maternidade. E multiplico pelos dias de licença mês a mês para bater na guia. Tá claro? Alguma questão? Então vamos lá. Eu vou pular a incorporação. A supressão, pessoal, já falei para vocês. Encontramos verbas que reclamam indenização e verbas que não reclamam indenização. As condicionadas supostamente não reclamam indenização. Vamos ver o cálculo dessa indenização? Vou falar sobre hora extra. Volto à súmula 291. Como eu calculo? O cálculo da indenização observará a média das horas extras nos últimos 12 meses, do decimal, portanto, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Sempre o último salário, né? Dia do ato infringente. A indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses. A indenização corresponderá, né? A indenização corresponderá ao valor de um mês para cada ano trabalhado em prorrogação, ou fração superior a 6 meses. Vamos fazer um primeiro cálculo? Bom, né, que eu agucei tanto vocês a fazerem cálculo e vocês não fizeram. Calcule então, vejam, vamos lá, 1 minuto, tá bom, 1 minuto, né? Para calcular nesse exemplo aqui. Todos os amigos que nos acompanham no telepresencial também. Supressão de horas extras no mês de julho. O empregador suprimiu. Aquela velha história. Ah, quanto deu aí a nossa receita? Ah, é negativa, negativa. Opa, 2 medidas imediatas. Corta o café e hora extra. É sempre assim, não é? Corta café e hora extra. É, eu sei como é. Já chefiei uma empresa que chegou a ter 50 mil empregados. No nosso exemplo, esse trabalhador prestou serviços em regime de prorrogação, ou seja, horas extras, por 8 anos e 7 meses. E tinha um salário, vou usar o mesmo salário que a gente tem usado, tinha um salário de R$3.000. Perguntou, qual o valor da indenização? Já terminaram? Que valor vocês chegaram? Não? Não terminaram ainda? É fácil. Quando alguém terminar, me diga, por favor. Isso aqui é só para esquentar o motor. Em seguida, nós vamos fazer uma liquidação de sentença. Alguém precisa de mais folhas? Tá bom, eu sei que estou atrapalhando a concentração de vocês, é de propósito. Vou lembrá-los. O cálculo da indenização observará a média das horas nos últimos 12 meses, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. A média é aquela que nós encontramos antes, 10 horas. Tá bom? Aquele exercício que nós fizemos, 10 horas. Faltou isso, né? Que maldade. Olha só, mas vocês também não me alertaram. A média é de 10 horas. Aquele exercício que nós fizemos. Multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. A indenização corresponderá ao valor de um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses.
Terminou? Qual o valor que você encontrou? Nosso trabalhador vai ficar contente. Eu acho que não é. 204,50. Isso. 9. Isso, quanto dá? 204,50 vezes 9 dá 1.840,50. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Média de horas, 12. 10. É aquilo que a gente já tinha colocado. A média de horas, 10. Podia ser outra média. No nosso exemplo, são 10 horas. Como eu calculo a indenização? Salário de 3.000, vou ter que apurar o valor do salário hora, né? Porque falo em hora extra. Divido pela jornada, 220, acho o salário hora. Preciso agora saber o salário hora extra. Multiplico por 1,5, 20,45 é o salário hora extra. Qual é a média? 10. 204,50 em valor. A média, portanto, em valor é de 204,50. Quantos anos ele trabalhou em regime de prorrogação? 8 anos e 7 meses. A súmula refere-se ao seguinte: vou multiplicar para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses. Ele tinha 8 anos e 7 meses, portanto, multiplico por 9. Valor encontrado, 1.840,50. Você somou com o salário depois, né? É isso? É a indenização. Isso, a indenização por supressão das horas extras é de 1.840,50. 204,50 passa a se incorporar ao salário? Não. O 204,50 que nós encontramos aqui como média não passa a incorporar o salário. Permanece os 3.000, o que no fundo é prejudicial ao trabalhador. Pouca gente percebeu isso. Essa súmula causa um prejuízo enorme, porque até a sua edição, o que pairava na jurisprudência, de modo pacífico, é que ele tinha direito à incorporação desse valor, ou seja, o salário dele passaria para todos os efeitos a ser 3.240. Se nós pegarmos 1.840 e dividirmos por 204,50, ele vai precisar apenas de 8 meses. Se ele trabalhasse os próximos 8 meses com o salário, com essa incorporação, ele já receberia o valor da indenização. Portanto, regra geral, a indenização é prejudicial. Basta ele ficar pouco tempo mais na empresa para ter essa indenização já compreendida no seu patrimônio jurídico. Porque o poder aquisitivo dele diminui depois da supressão. Isso é redutibilidade. Maravilhosa colocação. Eu não sei se todos estão captando o som com precisão, mas eu vou repetir porque a colocação é maravilhosa. O doutor disse que... Qual o seu nome? Quero até registrar. O doutor Edmilson disse o seguinte: nesse caso, o trabalhador empobreceu, porque ele perdeu o poder aquisitivo. Já não vai poder mais pagar o carnezinho das casas... Não sei que casa era lá. Né? Vai mais. Ele empobreceu, ainda que receba de um único ato, né, uma parcela única, esse valor. Mas ele perde o poder aquisitivo, ele perde o poder de planejamento, ele tem o seu orçamento doméstico totalmente comprometido. O que eu, mais uma vez, coloco para vocês, não gosto dessa súmula. Vamos lá? Vamos lá, rapidamente outras verbas, que na verdade não necessitam muita análise. Então, inicio por adicional de insalubridade. Ninguém me passou, né? Ninguém me pediu para análise de uma verba específica, pelo menos até ontem, às 20 horas, que foi a última vez que eu vi os meus e-mails, né? Pessoal, também preciso dormir, não é isso? Não tive aula ontem, então fui mais cedo para a cama. Conceito, adicional de insalubridade. É aquele valor decorrente da exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde. Vocês vão encontrar exatamente essa especificação, essa determinação, na portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 3.214 de 78. Nossa, de 78? Isso deve estar ultrapassado, não. As edições dessa portaria que saíram no início do ano é que estão ultrapassadas, porque logo em fevereiro já ela foi alterada. É incrível, né? Se altera com uma velocidade enorme essa portaria. Portanto, vocês vão considerar que essa portaria está vigente e completamente atualizada pelos atos normativos posteriores. No caso da insalubridade, nós vamos encontrar inserido nessa portaria a norma regulamentadora número 15,
que trata dessa verba ou dessa situação. O adicional de insalubridade terá por base um valor que eu vou falar em seguida e que sobre ele incidirá uma alíquota, 10, 20 ou 40% conforme se tratar de insalubridade em grau mínimo, médio ou máximo. Como eu sei? Consultando a portaria 3.214 NR15. E a base? E a base é uma confusão dos diabos, né? O Supremo Tribunal Federal, nos termos da súmula vinculante número 4, definiu que não poderia ter por base o salário mínimo, que até então era adotado. Mas depois causou um desconforto enorme na comunidade jurídica. O Supremo manifestou que não pode ter por base o salário mínimo, mas terá até que a lei defina qual seja a base de cálculo. Deu uma acomodada aí, né? Nessa gafe, eu vou dizer que isso foi uma gafe. Foi uma gafe, sim, com certeza foi uma gafe. E para nós que orientamos as empresas foi terrível, porque você não sabia mais o que falar para a empresa. Né? Era assim, há 100 anos, de repente muda. Já o TST mudou anteriormente, adotando o piso da categoria quando existir. Né? Alterou por súmula. E agora vem o Supremo e diz que não pode ser o salário mínimo, enfim. Causou uma insegurança jurídica enorme. Mas o TST tem decidido dessa forma, aqui tem decisões inclusive recentes, em maio ali, conforme o entendimento do próprio STF, até que sobrevenha a lei dispondo sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, e não havendo previsão normativa nesse sentido, tal parcela deve ser calculada com base no salário mínimo, nacional, não o regional. Assim, se houver piso da categoria, será o piso. Não havendo, será o salário mínimo nacional. Está claro? Sobre esse valor, sobre essa base, 10, 20 ou 40%, e vocês vão saber a alíquota só consultando, não tem outra forma, só consultando a NR15. Posso seguir? Tem decisões de maio nesse sentido, exatamente nesse sentido. Eu acho que até com a mesma redação, porque eu estou lembrado, viu? De maio desse ano, quero dizer. Bom, sabemos que o adicional de insalubridade pode ser suprimido, súmula 80 do TST, desde que o agente nocivo não se encontre mais, seja por mudança de local, seja por concessão de equipamentos de proteção, seja por neutralização por outros meios. Posso continuar? Então vamos lá para o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, ontem vocês viram, né? E eu vou enfrentar essa questão aqui com vocês. É um adicional devido em face de sujeição de risco à vida. Da mesma forma, eu sei o que leva a esse pagamento por força da aplicação da portaria 3.214. Só que nesse caso, uma norma regulamentadora específica, a número 16. Eu posso dizer para vocês que estão contemplados nessa situação aqueles que se sujeitam a agente que nós poderíamos considerar explosivos, né, como combustíveis, a energia elétrica e assim por diante. São poucas as situações e estão contempladas expressamente na portaria 3.214. Qual vai ser o valor do adicional de periculosidade? Ao contrário do adicional de insalubridade, aqui não remanesce dúvida. Vamos lá. Aqui não remanesce dúvida. A base de cálculo do adicional de periculosidade, quando for por sujeição àquilo contido na CLT, combustível, tal, etc., será a remuneração. Vamos lá, vamos ver. Alíquota é base de cálculo. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura que o trabalhador direito a um adicional equivalente a 30% do salário. Entenda-se, remuneração, 30% do salário. Não é? Essa é a alíquota. Essa é a alíquota. Mas no caso do adicional de periculosidade decorrente de exposição à energia elétrica, na base de cálculo não serão consideradas gratificações, prêmios ou participações nos lucros. Nas demais, no caso da energia elétrica, essa regra não é válida. Ou seja, eu vou considerar, se o agente de riscos for energia elétrica, eu confundi um pouco vocês, né? Se o agente de risco for energia elétrica, qual vai ser a base de cálculo?
tudo que se recebeu habitualmente e o salário, que tem a natureza salarial. Tudo que tiver natureza salarial que eu recebo habitualmente. Se não for energia elétrica, eu excluo gratificações, prêmios e participação em lucros. Participação em lucros eu sempre vou excluir, por força do texto constitucional. Energia elétrica ou não. É a súmula 191. 191 do TST. Também sei que eu não posso acumular adicional de insalubridade com adicional de periculosidade. Se eventualmente estiver sujeito aos dois, o empregado fará a opção. Né? Vai perguntar para o empregado, qual você quer, o maior ou o menor? Pergunta para coelho se quer cenoura. Pergunta para corintiano se está com sede de gol. Né? Palmeirense nem vou mencionar. Para o gremista também não. Tem que ser o maior, evidentemente. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Mais uma questão. Lembrem-se, hein, que eu falei no início. Quem errar vai ter que pagar uma sobretaxa. Que não é tributo, portanto não gera reflexos. O trabalhador prestou 20 horas extras no mês, que tinha 25 dias úteis e 6 descansos semanais. Quanto receberá ao final do mês? O salário é de 3.000, a jornada de 220 horas. Sendo que tinha direito ao adicional de periculosidade. Esse é o complicador. Até aqui está fácil, nós já vimos 35 vezes isso aí. Agora é o complicador. Tem adicional de periculosidade. Também está fácil, porque vocês viram ontem com o professor Kleber, não foi? O exemplo dele era com adicional de periculosidade, não era? Vamos lá. 3.000 de salário, jornada de 220 horas, adicional de 50% de lei, e ele tem direito ao adicional de periculosidade. 20 horas extras. Quanto ele vai receber? De horas extras? Essa é a pergunta. Qual vai ser o valor das horas extras? 20 horas extras. Qual o fator das horas extras? 50%. Vocês gostaram, né, de fazer exercício? Estou vendo todo mundo aqui tão empenhado, olha lá. Ah, vocês que eu não estou enxergando, vocês que eu não estou vendo, quero ver se vocês estão fazendo aí também. Vocês não sabem, mas nós temos uma câmera oculta aí só para checar, viu? É verdade. Pronto? Qual o valor? Das horas extras? Isso. R$ 409 de horas extras e R$ 98,16 de Descanso semanal. ISR. Não bateu com o meu. Alguém já terminou? Além do doutor Edmilson? O meu de hora extra deu 531,60. E... O outro 127,51. Ótimo. Chegou próximo do meu. Os números enganam, né? Impressionante, né? É por isso que... vocês sabem, vou confidenciar uma coisa para vocês, enquanto vocês estão fazendo o cálculo aí. Num desses cursos aqui na ASP, um aluno me perguntou, professor, o senhor faz todos os cálculos no escritório? Eu respondi, não. Obviamente não, né? Impossível, né? Ou eu advogo ou faço cálculos, não dá, né? E ele saiu tão decepcionado que eu nunca mais respondi que eu não faço todos os cálculos no escritório. Então vou dizer para vocês, eu faço todos os cálculos no escritório. Aqueles que eu faço, eu faço. Posso demonstrar? Vamos lá? Vamos ver se eu errei, doutor. Qual é o seu nome? Alberto. Doutor Alberto. Vamos ver se eu não errei isso aqui, hein? Vocês vão me ajudar. Que eu, como vocês, faço cálculos com friozinho na barriga, né? Algo mais complexo, mando para o Kleber, não tenha dúvida. Depois que eu conheci o Kleber, ele faz lá para mim, né? Não arrisco. Vamos lá. 3.000 era o salário, não era? Ele tinha direito ao adicional de periculosidade, não tinha?
Qual é o valor do adicional de periculosidade? 30% do salário. Portanto, a minha base de cálculo das horas extras muda, passa a ser 3.900. O inverso seria verdadeiro, viu, pessoal? Né? Aquela máxima matemática. Mas o TST, inclusive, consagrou isso nas suas decisões. A base é que muda da hora extra. Eu não vou aplicar o adicional no final, aplico no início. Mas, insisto, né? A inversão não pode modificar o valor final. Assim, para todos os fins, eu tenho um salário, ou uma base, melhor dizendo, de 3.900. Divido por 220 e acho o salário hora, 17,72. Multiplico por 1,5, acho o salário hora extra, 26,59. Quantas horas extras ele fez? 20. Achei 531,81. Por que deu errado os centavos o seu? Porque a minha hora extra com 50% deu 26,58. 26,58? Eu devo ter arredondado aqui, então. Né? Aí eu tenho que calcular o descanso semanal remunerado. Bom, uma questão. Eu não integro o descanso semanal remunerado em adicional de periculosidade. Por que não? Porque o adicional de periculosidade não tem por base o salário mensal? Sim, no salário mensal eu já tenho o descanso semanal. Está compreendido. De modo que eu não faço, pessoal, a integração do adicional de periculosidade no descanso semanal. Nunca. Mas faço nas horas extras com o adicional de periculosidade. Tá bom? É correto fazer. Como vocês têm espelhado aqui. São 25 dias úteis, 6 descansos, como eu sei? Lembra-se, falei no primeiro dia. Pegar o calendário e ver quantos descansos tem. Conforme o município, conforme o estado, isso vai diferenciar. Achei 127,63. O seu, qual foi? Também centavos, né? 127,58. Por causa do arredondamento. Portanto, ao final eu tenho 3.000 de salário, 900 de adicional de periculosidade, 531,81 de horas extras e 127,63 de descanso semanal remunerado. Esse trabalhador receberá ao final do mês 4.559,62. Edmilson, chegou um valor diferente, não é? Incorretamente. Foi só por isso. Foi a questão do entendimento da súmula. Viram como? Bom, pessoal, acompanhar o Kleber aqui é maravilhoso. Vocês entendem tudo. Aí um cálculo que é relativamente simples, vem as dúvidas, né? Vem as armadilhas, porque matemática é cheia de armadilhas, né? Pois não. Isso é o cálculo com o salário de 3.000 mais os 900. Eu acabei começando o cálculo só com os 3.000. 900 é o adicional de periculosidade. Eu entendi, mas porque eu tenho que integrá-lo antes de calcular a hora extra. Isso é pacífico também. Está estabelecido. Estabelecido na jurisprudência. Tá? Ontem ele fez o inverso, ele jogou o cálculo em cima da hora extra. Isso, nenhum prejuízo. A alteração dos fatores não altera o resultado, eu já não lembro mais como essa máxima matemática que a gente aprendeu na escola. Né? Mas aqui facilita muito mais. Agora, como ele tem a planilha completa, não vai ter nenhum... Ele calcula por anexos, né? É de boa técnica. Uma liquidação de sentença. Num cálculo isolado, fatiado como o nosso, aqui fica melhor representado. Fica mais fácil de chegar ao valor. Sem sombra de dúvida. Tá bom? Certo. Mas o que ele fez também não está errado, porque o valor final vai ser o mesmo. Não muda. Posso continuar? Eu tenho uma dúvida rápida. Pois não. Você falou que o adicional de periculosidade, como ele calcula o salário mensal, ele não reflete em DSL, né? Isso não acontece com o insalubridade? Isso também acontece com insalubridade. Insalubridade também não vai refletir no descanso semanal. Por quê? Porque ela tem por base o salário mínimo ou o piso. Os dois são mensais. Se são mensais, eles já têm o descanso semanal compreendido. Tá? Mesmo critério. Vamos lá. Bom, já esquentaram, né? Nesse frio aqui de São Paulo. Vocês que estão aí no Nordeste, não se fala em frio no Norte. Eu acredito que o Centro-Oeste também esteja quente, né? Mas Sul e Sudeste aqui, São Paulo pelo menos está frio. Bom, se já esquentaram, vamos ver o adicional noturno. Que esse é chatinho mesmo. Adicional noturno. O que corresponde o adicional noturno? O adicional noturno corresponde por uma questão por uma questão de rigidez física do trabalhador, né?
de proteção ao trabalhador, corresponde a uma redução da hora noturna. Além disso, o legislador também conferiu um adicional de 20%. De modo que, a cada hora tem uma redução de 7 minutos e meio, ou, ao inverso, cada hora equivale a exatamente 52 minutos e meio. Não é? Assim, a hora noturna não é cheia, não é de 60 minutos, não é a hora civil. A hora noturna, ela é trabalhista de 52 minutos e 30. De modo que para apurar essa hora noturna, eu tenho que fazer hora a hora, não é? Múltiplos de 52 minutos e meio. Olha que loucura, seria esse quadro aqui. Imagina vocês calculando isso aqui para um trabalhador que prestou serviço o mês inteiro, né? Não dá, né? Desista, né? Eu também já desisti há muito tempo. Até que alguém, um matemático, me explicou: Adilson, faz o seguinte, qual é a hora civil? Melhor dizendo, Adilson, faz o seguinte, faltou essa informação. Qual é a hora noturna prevista na lei trabalhista? Será noturna entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Quantas horas nós temos entre 22 e 5? 22, 23, olha os dedinhos, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos exatamente 8 horas civis. Mas não tem a redução trabalhista? Tem. Qual é a redução? 7 minutos e meio. Vamos fazer o seguinte, pegue as 8 horas civis e divida por múltiplos de 52 minutos e meio. Entre 22 e 5, esses múltiplos equivalem a 7 horas cheias. Para fins trabalhistas, 22 horas a 5 corresponde a 7 horas de trabalho. Para fins civis, 8 horas. Se eu fizer a divisão de um pelo outro, eu acho o quê? Eu acho a diferença exprimida não é uma boa colocação. A diferença correspondente a esse índice aqui, 1,14. 8 dividido por 7, eu encontro uma diferença de 14,2857 percentuais. A diferença de 60 minutos para 52,5 corresponde a 14%, 14,28%. Se é assim, cada hora trabalhada à noite, eu acrescento 14,28. Aí eu estou considerando a redução. Igual ao que o exercício que nós fizemos do fundo de garantia, né? 8% ao multar 40, 40 sobre 8, 3,2, total 11,2. Estou fazendo a mesma coisa aqui. Passo a utilizar 14,28, facilita completamente a minha vida. Vamos ver um cálculo. Não vou passar isso para vocês fazerem, que maldade, né? Se eu fizer isso, eu não consigo sair da ASP hoje, né? 3.000 dividido por 220, acho o salário hora. Multiplico por 14,28%, acho o quê? Acho o salário hora com a redução da hora. Já calculo a redução da hora, que representa 1,94. Não é um percentual? É um percentual. Então tem que somar a hora. Porque eu não usei o índice, eu usei o percentual. 1,94 mais 13,63, 15,57. Ou seja, cada hora trabalhada à noite, das 22 às 5, nesse nosso exemplo, ele faz jus a 15,27. Eu estou calculando a hora com a redução. Entenderam? Poderia usar o índice, como o cálculo de baixo, né? 3.000 dividido por 220, 13,63, usa o índice, 1,14, dá os 15,57. Pois não. Alguém ia perguntar alguma coisa? Bom, vamos lá. Você lembrando, você me fala. Facilita sobremaneira a vida, né? Pois não, fala. Eu não sei se é pertinente, se no curso específico, mas eu não entendo quando que eu vou avaliar se eu vou ter que fazer esse cálculo dessa jornada reduzida. Todas as vezes que se apresentar... Sempre que ele trabalhar entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Às vezes ele é contratado já nesse horário. Então é relativamente simples, você usa esse critério e chega. Às vezes ele é contratado para trabalhar até as 22. Fez horas extras. Como eu vou calcular? Aí fica um pouco mais complicado. Porque além desse critério, você tem que acrescentar os 50% das horas extras. E geralmente, né, os sindicatos fixam, não 50%, fixam um percentual diferente. Você pode encontrar até 22 horas 50% e depois 60% e assim por diante. Então a norma coletiva também é importante para vocês fazerem um cálculo correto.
Pessoal, é extremamente complexo, né? Extremamente complexo. Aí vai dificultando. Imagina se ele tem ainda adicional de periculosidade aqui. Pode ser também, né? Então, mas o caminho é o mesmo. Eu calculo o salário hora com adicional de periculosidade. Pronto. Sigo em frente. Vamos ver. Como calcular o adicional noturno de quem labora em horário noturno com salário de 3.000 ou salário hora de 13,63 e trabalhou das 22 às 2? Trabalhou das 22 às 2 ou 4 horas noturnas, né? 22, 23, 24, 1 e 2. 4 horas, ele fez 4 horas à noite. Pessoal, tudo isso aqui vocês têm na apostila, né? Tá? Embora eu não esteja acompanhando página a página da apostila, porque eu preciso ser didático na minha exposição. Tem sim, tem a parte de adicional noturno aí. Que página? A página 8, 7 e 8. Vamos lá, não tem um exemplo, mas tem como vocês chegam, o quadro, os 14 e 28, tem tudo isso que eu estou falando, tem na apostila. Vamos lá, no nosso exemplo ele fez 4 horas noturnas. 4 vezes 1,14 igual a 4,57 alguma coisa. Multiplico pelo salário hora, 62,30. Multiplico por 20%, 12,46. Aí. 20% o que é? O adicional noturno. Porque aqui, os 14 e 28, eles representam a redução. Ou seja, trabalhou 1 hora cheia, mas para todos os fins, ele trabalhou 1 hora mais 14 e 28. Eu preciso acrescentar, já que eu estou calculando o valor, eu preciso acrescentar o percentual do adicional noturno. Ficou claro isso para vocês? Eu faço aí ao final. Acho o valor e acrescento 20%. Alguma dúvida? Eloy, deixa um pouco na tela esse cálculo. Isso, para os amigos do telepresencial acompanharem. Vou repetir. Ele fez 4 horas extras à noite. O que facilita a minha vida usando esse critério? Eu não preciso ficar diminuindo 7 minutos e meio para cada hora. Eu só conto as horas cheias. Conto as horas cheias. Quantas horas fez? 22 às 2? 4 horas, pronto. Vou calcular agora. 4. Aí eu uso o redutor. Vezes 1,14. Por que 1 ponto? Porque eu estou fazendo a própria hora mais a redução. 4,57 alguma coisa. Qual o salário hora? 13,63. O que eu achei? Eu achei a hora, isso aqui é a hora, tá bom? A hora com a redução dessa hora, com a redução física de 52 minutos e meio, portanto. A essa hora eu aplico o adicional noturno, não é 20%? 20%. Acho 12,46. Faltou aqui, concluir, eu tenho que multiplicar por 4, né? Porque aqui achei a hora com o adicional noturno. Ele fez 4, eu tenho que multiplicar por 4. Ficou claro? Posso continuar? Vai ficar um pouco mais complicado, mas vocês, eu senti que vocês estão indo bem. Pois não. Eu acho que o 20% já está sobre os 62. São as 4 horas, né? Não, vamos ver. Os 20% ainda não estão. Vamos ver. Quer ver? Vejam só. Se eu trabalho das 22 às 5, eu tenho 7 horas civis ou 8 trabalhistas. Se eu multiplico por 14,28, eu já tenho essa hora com a redução, né? 14,28 equivale aos 7 minutos e meio da redução. Mas eu não tenho nesse valor final, no final desse critério, o adicional. Mas se eu acrescentar esses 14,28, 20%, eu passo a ter. É que eu quis ser didático, fui por etapas, senão vocês não entendem nada. Assim, o que eu devo usar é o 37,14, não os 14,28. Ah, como assim? 14,28 é só a representação da redução da hora. 37,14 é a representação da redução da hora com o adicional de 20%. Já o meu cálculo está pronto. Aí já não uso mais os 20% como nós fizemos no exercício anterior. Eu já uso 37,14 e vou encontrar ao final a redução da hora com o adicional de 20%. Se mudar o percentual? Isso. Qual é o seu nome? A Maristela está lembrando sempre, e é importante lembrar, pessoal, as normas coletivas geralmente trazem outro percentual. Se mudar o percentual, não é mais 20%. Eu vou fazer o percentual do adicional sobre os 14,28. Seja qual for. Ficou claro? Como eu calculo? Lá no final, 3.000 dividido por 220 tem o salário hora. Vezes 30, multiplicado por 37,14, eu tenho o salário hora com o adicional, 506.
Se ele fez 6 horas no mês, é só multiplicar por 6. Fez 10, multiplica por 10 e assim por diante. Pois não. A convenção coletiva pode reduzir a hora do turno também? Ai, que pergunta ingrata. Ele não gosta de mim. Deve ser palmeirense ou santista. Não é possível. Você sabe que muito tempo atrás, nós encontrávamos decisões isoladas. Muito tempo atrás, eu digo, olha, logo após a Constituição, em que se definiu que as convenções coletivas, os acordos de convenções, devem ser reconhecidos, né? O artigo 8º do texto constitucional. Então, encontramos decisões do TST, eu me refiro ao TST, conferindo essa propriedade de redução em norma coletiva do percentual. Mas desde que tivesse uma contrapartida, prestigiando a vontade das partes. A autonomia da vontade das partes, artigo 444, combinado com os artigos que tratam da norma coletiva. Esse assunto se perdeu, Roberto, né? Alberto, desculpe. Alberto, esse assunto se perdeu. Hoje você acha pouca jurisprudência a respeito. Sabe por que se perdeu, pessoal? Coisas do Brasil. O Brasil mudou, né? Não é o mesmo. Naquele tempo, início da década de 90, a década de 80, as negociações coletivas eram fortes, os sindicatos estavam começando a descobrir esse instrumento de conquista social, havia muito dissídio, muita greve, não é isso? Tudo isso hoje se esvaiu, de alguma forma. Então esses temas não foram renovados na jurisprudência. Eu arriscaria dizer hoje, Alberto, pelo que eu conheço do perfil do TST, que isso não seria admitido, ainda que tivesse a contrapartida. Tá? Eu arriscaria dizer. Mas o TST, às vezes, ele considera que eu posso negociar horas em itinere, às vezes considera que não, às vezes ele considera que eu posso bater o ponto só na linha e não na entrada da empresa, enfim, é oscilante. Posso continuar? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um cálculo, então? Vocês já estão craques, né? Então vamos fazer um cálculo. Vamos fazer um cálculo. Isso. De horas extras em liquidação de sentença. Pode ser? Estão prontos? Depois eu preciso falar da inicial que eu não falei, né? E dos acordos judiciais também, né? Vamos lá. Eu vou lembrar os amigos que nos acompanham pelo sistema telepresencial para encaminharem suas dúvidas até mais 10 minutos. Pode ser, Eloy? 10 minutos? Isso, ok. Até 10 minutos para a gente encerrar, para poder estar respondendo a vocês ainda hoje. Vamos lá. Pergunta-se. Situação. Horas extras por extrapolar a 8ª diária ou 44ª semanal. Isso aqui eu tenho a impressão que eu copiei de uma sentença, no caso concreto. Nas seguintes bases, dei uma enxugada só, né? Jornada das 7 às 19, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta-feira. Sábados livres, isso no mês de janeiro de 2001. Esse é o enunciado. O que ultrapassar a 8ª ou 44ª semanal. Na seguinte base, jornada apurada, 7 às 19, com 1 hora de intervalo. Eu não falei para vocês, vou dizer agora. A hora de intervalo não é computada na jornada de trabalho. Tá bom? Ele teve um intervalo efetivo, então essa hora não será computada. De segunda a sexta-feira com sábados livres. Isso ocorreu em janeiro de 2001. Observação. Salário de R$3.000, jornada de 220 horas mês, o adicional é de 50%. E em janeiro de 2001, nós encontramos 25 dias úteis e 6 descansos semanais remunerados. Copiem o enunciado que eu vou caminhar com vocês para a elaboração desse cálculo aqui. Vou repetir. Horas extras consideradas acima da 8ª diária ou 44ª semanal. A jornada identificada lá na sentença, 7 às 19, com 1 hora de intervalo. De segunda a sexta-feira. Sábados livres. Não são sábados compensados, são sábados livres. E isso ocorreu em janeiro de 2001. Salário, R$3.000.
jornada, 220. O adicional de horas extras, 50%. E para fins de cálculo do descanso semanal, vamos considerar 25 dias úteis e 6 descansos semanais. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Vamos fazer por etapas. Quantas horas extras ele fez na semana? Segunda a sexta. Quantas horas extras ele fez na semana? Primeira pergunta. Posso? Vamos esperar um minuto, vai? Boa pergunta, Eloy. Depois eu respondo. Nossa, tem bastante pergunta assim? Também é uma boa pergunta. Vamos ver se eu não conseguir responder tudo. Depois, se você puder, Eloy, pegar o e-mail, ou encaminho para vocês, vocês passam para eles. Vamos lá, pessoal. Quantas horas extras ele fez na semana? Alguém já respondeu? Quem respondeu 15? Quem? Qual é o seu nome? Júlio. Júlio está dizendo que todo mundo respondeu 15. Que bom. Porque eu achei 11. É. Tá, ok. Vamos lá? Olha só, não trabalhou das 7 às 19? São 12 horas, não são? Diminua a hora do intervalo. São 11 horas. Quantos dias ele trabalhou nessa jornada? 5. Eu achei 55 horas no total na semana, não é isso? Quanto eu posso trabalhar no máximo na semana? 44. Quantas horas extras ele fez? 11. Está convencido, Júlio? Não? Ele veio aqui só para me contrariar. É outro palmeirense que eu encontrei aqui. Por que não, Júlio? Estou calculando as semanais? O que você faria então, Júlio? Fala para os colegas. Você faria o cálculo por dia e não na semana? Vamos ver. 7 às 19. 12 horas. Menos uma, 11 horas. Até aí tudo bem. No dia, ele fez, ou pode fazer no máximo 8 horas. Fez 11. A diferença, 3 horas. Quantos dias ele trabalhou na semana? Quantas horas extras ele fez? 15 horas extras. Pessoal, vocês têm que fazer sempre os dois cálculos, para saber exatamente o que se trata de horas extras. O correto, aqui não é que tem que fazer os dois cálculos. O correto, por vezes será o correto o cálculo semanal, por vezes será o diário. Né? Se não houver acordo de compensação, muito mais. Ele não pode fazer no máximo 8 no dia? Ele fez 11, então são 3 por dia. Quantos dias ele trabalhou assim? 5, são 15 horas extras. Aí não me interessa mais o critério semanal. Por quê? Porque ultrapassou 44 horas de qualquer forma. Passa a me interessar o critério diário. Conjunção alternativa. Na verdade, o texto constitucional fala em e, né? Conjunção aditiva. É errado, é ou, né? 8 horas ou 44. Uma ou outra, que for constatado em benefício do trabalhador. Ficou claro? Quase convenci vocês de 11 horas, hein? Teve gente que estava apagando aí que eu vi aqui. É mentira. Bom, quanto ele recebeu no final do mês? Essa é outra questão. Eu fiz uma demonstração para vocês, no mês de janeiro de 2001, dos descansos semanais remunerados, tá? Dia 1º feriado, supostamente aqui em São Paulo é feriado, né? Dia 25, aí os 4 domingos são 6 feriados. Quantos dias, ou quantas horas ele fez no mês? É a nossa próxima pergunta. Quantas horas ele fez no mês? Quantas horas extras ele fez no mês? Calculem. Já está calculado aí, né? Eu errei aqui. Já dei o resultado final. Então vou acompanhar com vocês. Na primeira semana,
Ele trabalhou 4 dias apenas, não é isso? Quantas horas ele fez? 12. 4, 8, 12. 3 horas por dia, 12 na semana. A segunda semana 15, a terceira 15, a quarta 12 e a última 9. Quantas horas ele fez no mês? 63 horas. Estão vendo? A última coluna é o do total. Um trabalhou 4 dias? 4 vezes 3, 12. Na outra não trabalhou a semana inteira? Exceto o sábado, né? 15. 3 vezes 5, 15. A outra lá, tem um feriado no meio, ele só trabalhou 4 dias. Eu não vou colocar o dia do feriado. Por que não? Porque ele não prestou horas extras nesse dia. Seria impossível, ele estava descansando. Mas eu vou refletir isso no descanso. São coisas distintas. Então, na última ele trabalhou 12, na penúltima ele trabalhou 12 e na última 9. Total, 63 horas. Todo mundo acompanhou isso, né? Pergunto. Eu já sei quantas horas extras ele fez no mês, já sei. Minha pergunta. Quanto ele recebeu? 1 minuto, tá bom? Quanto ele recebeu? Salário de 3.000, jornada de 220 e o adicional de horas extras é de 50%, sendo que ele fez 63 horas no mês. Quanto ele recebeu de horas extras? Quanto deu? Não bateu com o meu. Espero que o meu esteja errado. Volto. A última semana, ele não trabalhou só 3 dias no mês? Não fez 3 horas por dia? São 9. Tá? Qual o nome da colega que chegou ao valor? A Juliana. Belo nome, adoro esse nome. E é inevitável lembrar de Evinha. Não que seja do meu tempo, porque meu pai tinha aqueles discos bolacha, ele ouvia, tá, e isso ficou na minha memória, né? Mas não é do meu tempo. Você sabe o que eu estou falando, né, Juliana? Não? Isso. Do Festival Internacional da Canção. Ela ganhou com essa música, uma música lindíssima, né? Linda, linda, linda. Todo mundo chegou ao valor da Juliana? Qual o valor, Juliana? 1.307,25. Não bateu com o meu. Espero que o meu esteja errado. Vou torcer para o meu estar errado, Juliana. 1.288,35. Qual o seu nome? Ana Paula, você quer se entender com a Juliana, por favor? Vocês não querem chegar a um consenso? Vamos ver? Vamos fazer juntos? Vamos lá? Pessoal do telepresencial, vamos lá. 3.000 é o salário. Eloy, se você puder colocar na tela. Isso, obrigado, Eloy. 3.000 é o salário. Divido por 220 e acho o salário hora. 13,63. Multiplico por 1,5, acho o salário hora extra. 20,45. Quantas horas ele fez? 63 horas no mês. Total, 1.288,35. Eu tenho certeza, Juliana, que você apertou o botão errado da maquininha. Ou ela está com a pilha fraca. Mas não é difícil que você realmente apertou errado em uma tecla. Isso, porque você está fazendo com a maquininha e a base está certa, não podia dar errado no final. Todo mundo entendeu? Viram que uma coisa é fazer a liquidação da sentença com o critério que o professor Kleber trouxe para vocês, que é muito mais complexo. Outra é fazer isoladamente. Mas se vocês entenderem esse cálculo isolado, vocês vão conseguir fazer aquele cálculo mais complexo do professor Kleber. E quem domina a ferramenta Excel, aí faz com muita tranquilidade. Posso continuar? Terminou o nosso cálculo? As horas extras são habituais. O que faltou? Quanto recebeu pelo descanso semanal remunerado? Vale lembrar, são 20... Vale lembrar, já esqueci. São 25 dias úteis e 6 descansos. Quem respondeu? Qual é o seu nome? Adriana. Doutora Adriana respondeu. 309,20. Simples, né? Pego as horas. Aí pego valores, porque já está
a quantidade já não me interessa mais, pego os valores e aquela fórmula que eu passei para vocês, total das horas extras dividido pelos dias úteis multiplicados pelos descansos. Pego o valor que é o total, 1.288, divido por 25, que eu apurei lá no mês de janeiro de 2001, tenho que pegar o calendário, não tem jeito. E multiplico por 6, 309,20. Alguma dúvida? Mais uma pergunta. Quanto recebeu no final do mês? Essa é muito fácil, não dá para errar. Recebeu no final do mês 3.000 de salário, 1.288 de horas extras e 309 de descanso semanal, recebeu 4.597,55. Estão craques em cálculos? Vou perguntar de outra forma. Estão gostando de fazer cálculos? Exorcizamos os cálculos para os advogados? Mais ou menos, né? O silêncio, né? Me lembrou o filme Carrie a Estranha. Aquele silêncio, algo vai acontecer. Bom, é isso aí, pessoal. Eu preciso continuar. Vamos ver uma petição inicial? Vamos lá. Aí tem a contribuição previdenciária, o imposto de renda, e vocês também... Ixi, o que aconteceu aqui? Apertei forte demais aqui, o que foi? Esse é o Eloy. Vocês aí no telepresencial não estão vendo, mas os presentes estão vendo. Esse é o meu braço direito aqui. E já faço uma homenagem a todos da ASP na pessoa do Eloy, viu? Super competente. É bom trabalhar na ASP. Vamos lá. Imposto de renda, vocês vão jogar na tabela. Vamos lá, preciso fazer a petição inicial. Petição inicial, pessoal. Vamos lá. Bom, vou dizer para vocês o seguinte, de peito aberto, tá bom? De peito aberto, vou dizer para vocês o seguinte. Se eu atuo por reclamante, pela reclamada, cumprindo bem o que eu vou dizer para vocês. São 25 anos de advocacia e mais algum tempo que estava no meio jurídico, eu quero dizer. Se eu for me dedicar, como nós nos dedicamos, nós estamos há quanto tempo falando sobre cálculos? Quase 2 horas. Se eu for me dedicar a fazer esses cálculos para jogar na minha petição inicial, como fizemos hoje pela manhã, um simples cálculo, só calculamos um mês, 1 hora extra, enfim, ou como o professor Kleber fez, né? O direito do cliente vai prescrever, vocês não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Ou vocês serão advogados de um único cliente. Não dá. Nosso dia a dia, nossa rotina não permite. Não é isso? Não permite. Tá certo? Eu sou obrigado a juntar planilha de cálculo? Não sou. Isso é líquido e certo. Não estou obrigado a demonstrar cálculo na minha peça inicial, ainda que alguém me diga, e o Brasil afora são 116 cidades, né? Ainda que alguém me diga, doutor, aqui na minha cidade o juiz exige. Vocês vão encontrar magistrados que têm esse entendimento. Mas, no geral, não sou obrigado, tá certo? Se eu não sou obrigado, se eu corro o risco do direito do meu cliente prescrever, 5 anos aí fazendo cálculo, ou 2 anos depois da rescisão, eu tenho que ser prático, não é isso? Como eu posso ser prático numa situação como essa? O reclamante foi admitido, esse é o fato que ele traz para nós. Em 2 de janeiro de 2001, demitido em 3 de setembro de 2001. Período curto. Recebeu salário de R$ 875,70 até junho, depois teve aumento, foi para R$ 946,28. Cumpri a jornada de segunda a sexta-feira das 9h30 às 22h e aos sábados das 9h30 às 18h. Sempre com 1 hora de intervalo e folga aos domingos. Como eu vou fazer isso aqui? Bom, pessoal, eu diria para vocês que o maior desafio é identificar quantas horas extras ele fez. E aí é o nosso dia a dia. Você vai na audiência com um número pronto, não é isso? Quantas horas extras ele fez? Ele fez 10 horas mês. Mas a gente sabe que talvez nos últimos 5 anos, o cara trabalhou 30 anos,
Ele não fez 10 horas mês exatamente. Eu preciso ver os cartões de ponto. Eu não tenho isso comigo. Agora, com ponto eletrônico, talvez eu tenha. Talvez, hein? Duvido também que a gente vai ter. No fim, isso aí vai ser prejudicial ao trabalhador. Vocês vão ver só. Porque inverte o ônus da prova. Isso, no fim, vai trazer prejuízo. Né? Bom, enfim, eu só posso saber olhando o cartão de ponto. E o meu cliente não vai lembrar exatamente dia a dia quantas horas ele trabalhou lá na empresa. Não é isso? Então eu preciso de um número pronto, definitivo, para montar a minha inicial. Até porque, se é verdade que eu não preciso juntar planilha de cálculo, também é verdade que eu preciso atribuir valor à causa. Até para a definição do rito. Não é isso? Bom, primeira coisa, descobrir quantas horas ele fez. De uma jornada que ele te informa, não há nada de antiético, nada de mentiroso, nada que corresponda a um ilícito. Ele veio com essa situação fática. Vou fazer essa representação em números de horas extras. Trabalhava de segunda, das 9h30 às 22h, com 1 hora de intervalo. Trabalhava, portanto, 11 horas e meia. Na terça, 11h30, na quarta, 11h30, na quinta, 11h30, na sexta-feira, 11h30. Sábado teve uma jornada diferente. Trabalhou 7 horas e 30. Quantas horas ele fez? Ele fez 21 horas extras na semana. Aqui, pessoal, vejam só que interessante. Eu adoto o critério semanal. Ao contrário do que eu fiz no outro cálculo, que eu adotei o critério diário. Porque eu acho mais horas extras. Porque o que extrapolou a 44 é maior do que o que extrapolou a 8 horas. Por força do sábado. O sábado muda esse conceito. Curioso, né? Que no sábado ele não fez hora extra, aqui não tem. Mas se somar a semana, dá muito mais acima de 44. Aí eu fiz na semana, 65 menos 44. 65 é a soma, menos 44 que é a jornada normal. Ele fez, portanto, 21 horas extras por semana. Todo mundo acompanhou. Certo? Bom, como eu monto a minha inicial? Como eu vou montar a minha petição inicial? Vamos lá? Meu pedido. Horas extras. Quantas? 21. E jogo lá no final que junte a empresa os cartões de ponto. Agora, não existem cartões de ponto, como restará provado em audiência? Essa é a técnica. Não é? 21. Eu posso considerar que a semana tem, que em média, as semanas têm os meses têm 4 semanas e meia? Posso considerar. Depois nós vamos ver. 21 vezes 4 semanas e meia. 94 horas e meia mês. Quantos meses ele trabalhou? 8. 8 vezes 94,5, 756. E aí multiplico pelo salário hora extra. Que depois nós vamos ver lá embaixo. Né? Salário hora extra, todo mundo já sabe. Salário dividido por 220 vezes 50. Salário hora extra. Deu 4.876,20. Se eu fizesse o cálculo de forma mais analítica, daria 4.428. Não é uma diferença substancial. E facilita a minha vida. Eu não fiz mês a mês. Eu multipliquei pelo número de meses. Eu não sei se todo mês ele fez 21 horas extras. Só vou saber quando eles juntarem os cartões de ponto. Ou quando instruir. Concordam comigo? Mas é uma forma de poder atribuir valor ao pedido. Tem juiz aqui em São Paulo, não sei o resto do Brasil, em São Paulo tem juiz que se você não atribuir valor ao pedido, ele declara inépcia. Eu não corro esse risco. Bom. Professor, tem 21 horas esta semana, às vezes 4,5 seria o salário... Não, 4,5 são as semanas no mês. Eu achei na semana. Multiplico 4,5, acho no mês. Quantos meses ele trabalhou? 8, multiplico por 8. 6,45 para salário extra. Isso. E o descanso semanal? Faço 1,6. Está errado. Está na 409. Está na 400. Está na. Não, pessoal. De 49. Está na 605 de 49. Está na lei 605. 1/6. Se fizesse com aquela forma da jurisprudência, daria mais. E o aviso prévio indenizado?
É simples o critério. Qual é o critério para aviso prévio indenizado? Como eu cheguei a esse valor aí, pessoal? Pego a média, 94,5, multiplico pelo salário hora extra, 6,45. 609,70. Eu pego a média das horas. Quanto ele fez em média horas extras? 94,5. Não é isso? Pego a média, 94,5, multiplico pelo salário hora extra, que no caso é 6,45. Eu estou usando sempre a média. Eu estou fazendo uniforme esse cálculo para todos os meses. É o que eu estou fazendo. É correto? Não, não é correto, porque eu tenho que apurar de acordo com o cartão de ponto mês a mês. E estou apurando aqui pelo último salário. Vocês viram que o salário mudou. Então, correto não é. Mas eu tenho necessidade de indicar um valor. É ilícito? É antiético? Também não. Por que não? Porque eu não tenho os instrumentos para o cálculo. Repito, eu não tenho os cartões de ponto. Não se pode exigir do trabalhador que ele guarde na memória cada dia de trabalho dele. Aqui são 8 meses. Imagina quem ficou 30 anos. Você vai falar, tem prescrição. E se não arguir? Ou vocês só pedem período prescricional? Eu não. O direito dele é de todo o tempo. Prescrição é matéria de defesa. E aí eu vou completar meu raciocínio. A impugnação desses cálculos também é matéria de defesa. E é por isso que não há nada de antiético. Se a empresa considera que isso está errado, que faça impugnação. Aliás, quando eu atuo por empresa, e disse isso para vocês no primeiro dia, a minha primeira preocupação, eu já faço a impugnação dos cálculos. Porque também tem juiz que considera que não impugnados dispensa a liquidação posterior. Tá certo? É delicado, sem sombra de dúvida, mas é a nossa rotina. Ou o direito do cliente vai prescrever mesmo, né? Se ficar. Né? E o 13º salário? É o mesmo critério. A média 94,5, multiplicado pelo salário hora extra, divido por 12 e multiplico por 8. Não são 8 meses? Aí, achei. E férias? A mesma coisa, só que eu acrescento 1/3. O último salário, no nosso exemplo, seria esse aqui, 6,45. Facilitou a vida da gente? Facilitou. Por que 4,5, pessoal? Isso é importante para vocês? O Kleber não teve oportunidade de explicar. Vou mostrar para vocês agora. Vocês vão ver mês a mês quantas semanas existem. Estão anotando? Vocês têm que ver mês a mês quantas semanas existem. Nem todo mês tem a mesma quantidade de semanas. Aliás, nem todo mês tem um número cheio. Tem semanas e fração de semanas, ou seja, semanas e dias restantes. Não é isso? O correto é apurar mês a mês qual a representação dessas semanas e dias correspondentes. Posso continuar? Como eu apuro? Vejam só. Pego lá no mês de janeiro de 2001, que é o nosso caso, eu vou encontrar 21 horas extras, né? Na verdade já encontrei 21 horas extras que eu defini lá como direito do meu cliente. No mês de janeiro, eu tenho 4,29 semanas. Eu tenho 28 dias, ou seja, 4 semanas, e mais 2 dias remanescentes, que é a representação 0,29. Já vou fazer para vocês essa representação. Pego o valor, pego a quantidade de horas e multiplico por 4,29, acho o valor 135,13. E assim eu vou fazer mês a mês. Mês a mês. Por que 4,29 no primeiro, 4 no segundo, depois 4,43 em maio, depois 0,29 em setembro? Isso eu vou explicar para vocês. Qual é a média? Eu pego cada um, multiplico pela média e acho o valor. Tá claro? Como eu achei esse 4,29 e 4,43? Vou mostrar para vocês agora. Achei dessa forma aqui. Ih, de novo. Achei dessa forma aqui. Vamos lá. Vejam só. No mês de janeiro de 2001, para usar aquele exemplo primeiro, eu tenho
7, 14, 21, 28, tenho 4 semanas cheias e 3 dias remanescentes. Naquele nosso exemplo, ele foi admitido dia 2 de janeiro, lembram-se disso? Ou seja, eu não tenho 3 dias mais, eu tenho, para fins contratuais, apenas 2 dias, porque ele não trabalhou no dia 1º de janeiro, não existia, a relação de emprego não existia nesse dia. Tenho, portanto, 4 semanas, todo mundo acompanhou? E 2 dias, 4 semanas cheias e 2 dias remanescentes. Vamos lá, representação diária. A semana não tem 7 dias? Quanto representa um dia nessa semana? 1 dividido por 7 representa 0,1428. Coincidiu lá com o outro que nós fizemos. Quanto representam 2 dias? 0,29, 2 dividido por 7. Quanto representam 3 dias? 0,43. Aí vocês compreendem aquelas representações que eu fiz, 4,43. Por que 4,43? 4 semanas cheias e mais 3 dias, equivale a 4,43. E assim por diante, né? E assim por diante. Por que 0,29? Lembram 0,29 lá? Porque são 2 dias. Simples. Deixa o quadro um pouquinho mais, Eloy. Deixa um pouquinho mais o quadro. Alguma dúvida? Aqui é simples, é só fazer a divisão. Cada dia por 7, certo? Então vamos lá. Aqui? (21) é o número pronto. Eu apurei as horas. 4,29 eu apurei na semana. Vamos imaginar, porque as sentenças também vêm com o número pronto, né? Sentença também, 90% delas, ela não se refere, em março foi 10 horas, em fevereiro foi 10 e não sei quando. Não, geralmente sentença vem em número pronto. Aí, por exemplo, chega até o 90,09 e preencheu vezes 4,29. Isso. Eu consegui chegar aos 135,3. É a multiplicação de um pelo outro. Do 90 vezes 4. Isso. E assim por diante. Tá? Alguma dúvida mais? Posso concluir? Vamos lá, vamos falar então sobre Vamos falar, pessoal, sobre os acordos trabalhistas. Vamos falar sobre os acordos trabalhistas para a gente concluir nosso dia. Bom, trago para vocês uma decisão do Supremo Tribunal Federal, como início a esse tema. O Supremo Tribunal Federal já considerou que a competência, estou lendo a ementa, a competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição, alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação. Portanto, não se pode executar aquilo que não tenha sido objeto da condenação. Um exemplo, trabalhei como autônomo, recebi R$2.000 mês, né? A empresa não fez a retenção de 11% da contribuição previdenciária de minha parte e nem recolheu os 20% da parte dela como autônomo. Movi uma ação trabalhista, foi reconhecido o vínculo. Qual o salário? R$2.000 mês. Pode executar o INSS a contribuição de 20% da empresa sobre esses R$2.000 mês? Não, porque não foram objetos de execução. Não se discute os 2.000, ele recebeu, não faz parte do contraditório. Não foi o bem pretendido na ação. Ficou claro? Para quem atua por empresa, maravilhoso, né? Reduz a conta, sim, enormemente. Tá bom? E como eles vão executar? Na Justiça Federal, por meio de uma ação própria, né? A ação de execução fiscal. E aí, pessoal, súmula vinculante número 8, 5 anos para constituir o crédito, 5 anos para cobrar, 5 anos prazo decadencial, 5 anos prazo prescricional. Tá claro isso para vocês? Bom, vamos ver os artigos que tratam dessa matéria. 764, parágrafo 3º da CLT. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Portanto, eu posso fazer acordo a qualquer momento.
E se eu considerar que a execução é uma ação autônoma, não há nenhum argumento que me impeça de fazer acordo, mesmo pós apuração de valores. Primeira colocação. Segunda, artigo 876, parágrafo único da CLT. Serão executadas ex officio as contribuições devidas em decorrência de decisão resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. 876. Não devo aplicar isso literalmente. Por quê? Porque não faz parte da execução esse salário reconhecido. Aqui a interpretação significa o seguinte: o salário reconhecido, horas extras, né, como nós vimos, o que é salário? Salário é tanto o ajustado ao contratual como os adicionais que integram, mas só aquilo que foi objeto da condenação. Ainda, artigo 43 da Lei 8.212, que é a lei de custeio. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Contudo, determinar naquilo que for devido, naquilo que efetivamente compor a condenação. Concluindo, eu posso, e tem um outro dispositivo que diz que nenhum acordo prejudicará as contribuições previdenciárias. Ora, se eu declaro que tem natureza indenizatória, esse acordo não vai prejudicar as contribuições previdenciárias. De modo que, para fins de acordos, eu preciso liquidar o valor, necessariamente, preciso saber qual é o valor. E preciso declarar a natureza desse valor. Se de natureza indenizatória, não incidirá a contribuição previdenciária. Mesmo depois de apurado por perícia, ainda que nesse ponto a questão seja mais polêmica. Alguma pergunta sobre isso? Alguma questão? Não? A jurisprudência do TST tem oscilado sobre essas questões que eu estou colocando para vocês. Então acompanhem, né, as decisões da SBDI 1, porque não é difícil que vocês vão se deparar com alguma decisão que vai levar a uma compreensão diferenciada do que eu estou colocando. De todo modo, me parece que seja essa a melhor interpretação. Alguma dúvida? Não? Eu vou pedir para vocês a gentileza de aguardarem mais um minuto, não são muitas perguntas pelo que eu tenho conhecimento. Nós vamos prestigiar os colegas que nos acompanham no sistema telepresencial para o encerramento do nosso evento. Pois não, Eloy, vamos lá? Quais são as perguntas? Vamos lá. Campo Grande, um forte abraço a todos os amigos de Campo Grande. Quais são os requisitos das horas em itinere? Eles são cumulativos? E se a empresa encontra-se numa rodovia não suprida por transporte regular público e o trabalhador era obrigado a ir de bicicleta? Ora, obrigado, né? Não sei qual é o sentido. O trajeto durava mais de 1h30. Não pode se computar com horas em itinere? Predomina no ordenamento jurídico pátrio a teoria da hora, da jornada, por efetiva hora prestada ou, no máximo, tempo à disposição, nos termos do artigo 4º da CLT. Assim, a hora de locomoção não é admitida como jornada de trabalho, exceto se, nos termos da súmula do TST, o local for de difícil acesso e não servido por transporte regular público, desde que o empregador coloque à disposição. Não é o caso, ele vai de bicicleta, portanto, não há de se cogitar, no meu entender, de horas extras. Doutora Samira, Caxias do Sul, forte abraço, adoro Caxias do Sul. É que eu gosto de Grená, gosto de Bordeaux, né? E fico por aí. E o vinho daí é maravilhoso, né? Pelo que me dizem. Quando o intervalo extra-jornada for de 3 horas, esta hora excedente da segunda é considerada como extra por estar o empregado à disposição da empresa. Quando o intervalo for acima de 2 horas, que é o máximo que a lei determina, essa terceira hora será hora extra. Uma presunção, uma ficção jurídica. Vamos lá. Elaine de Taubaté, um forte abraço aos amigos de Taubaté. Faz tempo que eu não vou para aí também. E se a jornada for mista, por exemplo, das 20 às 4 horas, como calcular? Dia a dia. Não tem jeito. Tem que calcular dia a dia. Tá bom? De Sorocaba, doutor Hugo, forte abraço. Eu já dei esse curso de cálculos lá em Sorocaba, acho que mais de uma vez. Forte abraço aos amigos.
Entende-se que o adicional noturno deve ser pago ao trabalhador até o encerramento da jornada. Das 22 às 7 deve ser pago o adicional noturno até às 7. É por força da própria CLT que determina se houver prorrogação, se paga. Esse entendimento também se aplica no redutor da hora noturna? Eu diria que sim, porque quando o legislador determina que a extensão se paga o adicional, se paga de acordo com o critério apurado até então. Eu penso que sim. Eu penso que deva também estender nesse caso. Mais alguma questão? Outra questão. Josias de Franca. Um abraço aos amigos de Franca. Concernente ao intervalo entre a jornada, o senhor se referiu apenas à supressão. Mas, quanto ao elastecimento desse intervalo acima das 2 horas? Eu já respondi a mesma questão da outra, né? É devido... Tem natureza combinatória? É devido, eu penso que tem natureza combinatória, não contem com isso, o TST tem entendido o contrário e faz jus também ao adicional. Pessoal, sendo assim, para mim foi um prazer imenso estar com vocês, espero que o curso tenha contribuído. Eu tenho a exata sensação que vocês não vão sair daqui fazendo cálculos, nem as planilhas como o professor Kleber fez. Seria impossível numa carga horária como essa. Mas qual a carga horária ideal? Pergunto. Juros laboralistas, qual é o conceito de salário ideal? De modo que eu me dou por satisfeito se vocês já tiverem uma motivação e terem exorcizado, como eu brinco com todos, né, os cálculos trabalhistas. Da minha parte, os telepresenciais também, meu agradecimento pela atenção, o número de participantes foi significativo, para nós sempre um orgulho, e desejo a vocês muitas felicidades nessa carreira e que vão com Deus. Muito obrigado, até o próximo evento. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.